E aí, galera, tudo certo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Olha só. Depois da função álcool, nós chegamos aqui na tal da função fenol, que também é uma função oxigenada, ok? E aí vem um grande detalhe, o pessoal às vezes fala assim, oxa, mas afinal de contas, fenol é álcool? Claro que não. Fenol não é álcool, por quê? Porque as propriedades dos fenóis são diferentes das propriedades dos álcoois. Ah, mas tem grupo H? Sim, tem grupo H, mas não é a mesma coisa que o álcool. Lembra, o álcool tinha um carbono saturado, né, carbono sp3, só ligações simples, ligado diretamente a um grupo OH. Nesse caso do fenol, você vai ter o anel aromático. Por isso que eu digo, o que é fenol? Fenol é um grupo aromático ligado ao OH. O fenol que mais aparece para nós é esse aqui, que eles chamam também de fenol comum, ok? Quem que é ele, Chan? Bem, você pode chamá-lo simplesmente de fenol, como aparece direto para vocês aí, tá? Ou hidroxibenzeno, hidroxi por causa desse grupo OH e o anel benzênico aqui, é o hidroxibenzeno, ou também pode aparecer para vocês, que já não aparece tanto assim, mas pode ser, benzenol, tá? Então, o benzenol, hidroxibenzeno, ou fenol comum, tá? Esse, então, é o fenol que mais aparece ali. Já, mas é sempre o anel benzênico no H? Nem sempre, ó. Você pode ter esse grupo aqui. Vamos supor, se eu tirasse esse OH, eu teria aqui o naftaleno, né? Por isso que eles chamam esse aqui de naftol. Então, o naftol, ele também é um fenol. E notem que eu posso ter um naftol com os OHs nessas posições aqui superiores ou inferiores, que seria a mesma coisa, né? Bateu o vento, virou a molécula ali. Ou eu posso ter o OH já nesses carbonos laterais aqui, ó. Tanto faz aqui, aqui ou aqui, aqui. Tem diferença? Já tem. Para você saber, essas posições aqui, ó, superior e inferior, eles chamam de posições alfa no anel naftalênico. Quando você tem aqui na lateral, eles chamam de posições beta. Então, aqui é beta, aqui também é beta e aqui também é beta. Por isso que o nome desse cara aqui, no caso, seria alfa naftol, ok? Então, alfa naftol. E aqui, aqui seria o beta naftol. Só que você vai ver que muitas vezes não cobram o nome em si do fenol, cobram a identificação. Então, os caras dão um composto maior para você, que vai ter uma parte desse composto que é aromática, né? Um anel benzênico, por exemplo, um naftaleno, e nele vai estar ligado diretamente um OH. Aí ele vai ser um fenol, beleza? O que mais que é bom você saber? Esses caras aqui são bem famosos, usualmente eles chamam de cresol, né? Ou são os cresóis. Já vou explicar para você como que você vai trabalhar essa nomenclatura. Então, aqui eu teria o metil ligado ao fenol, beleza? Por isso que eu posso chamar de metilfenol. Só que aí vem um probleminha. Olha o outro grupo que vai aparecer para você ali. Nesse caso, você tem uma variação desse composto aqui, que não é a mesma coisa, né? Eles têm propriedades químicas que acabam sendo um pouco diferenciadas, né? A forma que eles vão reagir e assim por diante. Então, veja que todos são fenóis, porque tem anel aromático ligado ao grupo H. Oxa, mas qual que é a diferença entre eles? A posição, a relação entre o grupo H e o radical metila, né? Que aparece aqui para você. Um já ficou vizinho ao OH, outro já ficou mais para baixo, e outro ficou bem o oposto aqui, ó. E aí tem diferença? Tem. Então, você pode dar o nome disso aqui através da numeração, porque eu posso mudar a relação, a posição dos grupos CH3, por exemplo. E como que vai ficar o nome disso? Pela numeração. Vamos fazer aqui. Ó, usando numeração para você colocar a posição dos grupos CH3 ali, esse aqui vai ser o 2-metilfenol, esse o 3-metilfenol e esse o 4-metilfenol. Aí você pode falar, oxa, até vi que tem o nome 2, 3 e 4, que mudou a posição. Mas como que você numerou? De que forma? Qual o critério que você usou para essa numeração? Seguinte, como isso aqui é um carbono de grupo funcional, ele é o carbono, esse carbono aqui, ó, bem nesse vértice que identifica o fenol, ele é o mais importante. Então, ele ganha a posição 1, ó. Por isso que aqui é 1 e aqui é 1. Então, se eu desenhasse o grupo OH aqui, por exemplo, ó, aqui seria a posição 1. Se eu desenhasse o grupo OH aqui, aqui seria a posição 1. E aí eu vou dar o giro de maneira a ter as menores posições possíveis. Então, se aqui é 1, ó, não adianta querer contar para aqui 2, 3, 4, não. Vou dar aqui, ó, 1, 2, as menores, ó. Então, esse cara aqui
Está na posição 2. Aqui, Xô, 1, 2, 3. Por isso, 3-metilfenol, né? E por isso, outro é 2-metilfenol. Aqui você pode deixar, hoje em dia, considerar-se tudo junto, mas você pode separar por um hífen também, tá? Antigamente, para não deixar duas consoantes juntas, eles colocavam um hífen ali. Hoje em dia estão condensando, por isso que aparece metilfenol tudo grudado. E esse aqui, Xô, 1, 2, 3. Aqui vai ser o 4. Por isso, 4-metilfenol. Dessa maneira, ok? Que mais que pode aparecer para você aqui? Dá uma olhadinha. Ó, assim, ortometilfenol, metametilfenol e parametilfenol. Aí de novo você vai dizer, Xã, até entendi que eles são diferentes, deve ter a ver com a posição. Mas qual foi o critério que você adotou para seguir essas posições? Então é assim, como o OH aqui é o grupo mais importante que você tem, e por que é o mais importante? Porque ele identifica uma função, o OH nós chamamos de grupo de referência. Então, a primeira posição depois do grupo de referência nós chamamos de orto. A segunda nós chamamos de meta. E a terceira nós chamamos de para. Então, é orto, meta e para. Para você não esquecer, é bem fácil. Ó, orelha, mão e pé. Pé fica aqui embaixo, né? A orelha lá em cima e a mão fica aqui no intermediário, tá? Por isso, orto, meta e para. Então, esse é o orto, né? Aqui, ó, orto, meta, ó. Caiu na posição meta, tá vendo? Por isso que é meta-metilfenol. E aqui, orto, né? Grupo de referência é esse, ó. Orto, meta e aqui seria para. Por isso, para metilfenol. Não esqueça que você não precisa escrever orto, pode aparecer apenas a letra O, O-metilfenol. E aqui pode aparecer apenas o M, M-metilfenol. E aqui apenas o P, P-metilfenol, beleza? Esses caras aí, né, usualmente na indústria, também podem ser chamados de cresol. Então, aqui seria o quê? Ortocresol, vou até escrever aqui, ó. Ortocresol, que é um nome usual, aí usam muito como os cresóis. Os cresóis são os metilfenóis, ok? Então, ortocresol. Esse aqui, ó, sem escrever meta, coloco só o M, pode ser? Pode. Metacresol. Dessa maneira. E esse cara aqui é o metilfenol, também usualmente pode ser chamado de cresol, na posição para. Por isso, para cresol. Tá vendo? Então, você já viu bastante coisa de fenol. Como eu falei antes, nem sempre vão cobrar tudo isso. Às vezes é só você pegar, olhar e saber identificar a função. Aromático ligado ao grupo H. E tem mais um detalhe que eu vou falar aqui, para finalizar, na parte de fenol, que você não pode esquecer. Os fenóis, eles têm caráter ácido. Não são ácidos e fortes, ok? Mas eles têm caráter ácido sim, porque eles conseguem reagir com bases fortes. Então, se você pegar o NaOH, que é uma base da família 1A, família 1A tem base forte, né? Potássio, sódio e tal. O que acontece? Só que na água, né, uma solução aquosa, vai liberar OH- e aqui vai ficar Na+. Esse OH- consegue arrancar um H+ daqui, ó. Então, ele sai na forma de H+, quando reage ali com uma base forte. E aqui vai ficar negativo. Então, né, parte ácida com a básica, aqui OH- com H+, vai dar água. Então, ele vai formar, ó, vamos fazer ali, água, 2 O. Pronto. Xã, então, esse cara aqui já foi embora. E esse aqui também, sim, foram formar água. Sobrou o quê? Essa parte negativa aqui, com esse cara que é o Na+, o íon sódio. Vai ficar o tal de fenolato de sódio. Se quiser anotar aí no cantinho, ó, fenolato de sódio. Vamos colocar aqui, ó, O negativo, tem uma ligação iônica ali, né? E o Na+, esse é o tal do fenolato de sódio. Então, não esqueça, fenol aí tem um caráter ácido, consegue reagir com bases fortes, beleza? Vamos para a próxima função. Ó, galera, aqui a gente tem outra função também que costuma aparecer para vocês, que é o tal do éter. Já como é que eu vou saber o que é um éter? Se você tiver essa sequência aqui. Carbono, oxigênio, carbono. Famoso COC. Se eu tiver um COC aí, eu tenho um éter. Uma das coisas que é bom você saber aqui é como que você consegue obter esses compostos. Como que é a obtenção. É a partir de uma reação de desidratação de álcools, tá? Entre moléculas vizinhas. Por isso que é chamado de intermolecular. Desidratação entre moléculas. Desidratação intermolecular. Você pega aí um álcool, por exemplo, e coloca no meio ácido. Geralmente esse catalisador para acelerar o processo é o ácido sulfúrico aqui, por isso que tem um H+ aqui em cima, ok?
na temperatura aí por volta de 140 graus. Show, o que acontece? Tem uma regrinha aqui na química orgânica que você vai acabar vendo direto mais para frente, tá? Que quando você aproxima grupos OHs, a molécula consegue eliminar água. Então, eu vou tirar a água daqui, ó, tá? Tira um hidrogênio, tanto faz qual você escolher, do lado direito ou esquerdo. Eu escolhi do esquerdo tirar o H, e vou tirar o OH do lado direito. Pronto, ó. Isso aqui, meu filho, fácil, né? Vai sair na forma de água. Então, isso aqui vai embora. Chega aqui, sobrou. Sobrou esse oxigênio para fazer uma ligação com o CH3. Então, olha como fica teu produto ali, ó. Pronto, ó. Esse é o produto, tá vendo? Teve uma desidratação aqui e acabou de formar um éter, ó. COC. Então, agora eu tenho o famoso éter para eu conseguir identificar o composto. Se você olhar, como que eu vou dar o nome para o éter Chan? Simples. Você vai dividi-lo em dois, tá? Antes do oxigênio e depois do oxigênio. Se alguém classificar isso aqui como um éter simétrico, é verdadeiro, porque o lado esquerdo é igual ao lado direito. Por isso que podem classificá-lo como um éter simétrico. Se fossem lados diferentes, seria um éter assimétrico, ok? E pode ser diferente? Pode. Depende do álcool que você vai colocar a reagir. Nem sempre as moléculas precisam ser iguais aqui na reação química, né? Basta que tenha os grupos OHs. Mas o nome desse cara aí vai ser como, Chan? Então, a gente faz assim, ó. Começa por aqui, um carbono antes do oxigênio, ó. Mete. Aí vem o oxigênio, por isso que fica oxi. No final, só tem um carbono de novo. Mete, et, próprio but, fica metano. Como se fosse o nome do hidrocarboneto, mas é claro, não é um hidrocarboneto, é só o nome aqui, ó. Metoximetano, um carbono antes, um carbono depois. Vamos fazer mais uns exemplos aqui, ó. Ó, nesse outro caso agora, foi o que eu falei antes, lembra? Aqui eu tenho um éter assimétrico, porque o lado esquerdo não é igual ao lado direito. Shei, como é que vai ser o nome disso aí, tá? Regra geral, eles usam o nome assim. Do menor grupo, só tem um carbono aqui, para o maior grupo. Então, seria como, Xã? Mete, né? Tá aqui. Aí, o tal do oxi, por causa do oxigênio. E agora o maior grupo. O maior grupo tem 2 carbonos, etano. Ó, metoxietano. Esse aqui é um éter simétrico, ó. O lado esquerdo, você já nota que é igualzinho ao lado direito. Então, como que é o nome? Et, né? 2 carbonos. Aí vem o oxi. Ó, tá aqui o oxi. E no final, 2 carbonos. Etano. Etoxietano. Pode aparecer para você também, principalmente aqui, ó, esse nome em ordem alfabética. Tá correto, Xã? Também está. Aí seria etoxi, porque o et, né, vem antes, etoximetano. Então, você pode usar também, colocar isso aqui, primeiro E, por causa da ordem alfabética. Aparece? Aparece, tá? Outro que aparece para vocês aqui, esse cara, ele pode ser chamado na indústria de éter sulfúrico, tá? Esse é o éter mais comum de aparecer. E como eles usam como catalisador o ácido sulfúrico na indústria, ele ficou chamado de éter sulfúrico. Então, o éter sulfúrico é o etoxietano, tá? Vamos colocar aqui, ó. Éter sulfúrico, tá? Outra forma que eles fazem aí também, ó, éter, por exemplo, metílico, porque tem os radicais metila ligado aqui, por isso que podem chamar de éter metílico. Isso usualmente, tá? Ou éter, daí sim, dimetílico, porque tem 2. Mas eu já vi também em nome industrial aparecer em texto aí simplesmente éter metílico, porque ele vem do metanol, né? Desse álcool aqui. Por isso que chamam de éter metílico, né? Mas, usualmente falando, digamos, o mais correto aqui, nomenclatura usual não existe uma correta, porque o nome já é usual, né? A indústria que dá o nome, o mercado às vezes acaba dando nome e tal. Então, quer dizer, não tem uma regra às vezes tão fixa, por isso que pode aparecer também como éter metílico ou éter dimetílico, beleza? E esse aqui, Xã, esse aqui pode aparecer para você como éter, ó, claro, porque ele é um éter, né? Etílico, etílico por causa desse grupo, metílico.
Dessa maneira. Tudo usual. Éter, etílico, metílico. Ou ainda, etil, metil, éter. Etil, metil, éter. Quer dizer, então é uma bagunça. Tem um montão de nome aí para você. E esse aqui ainda pode aparecer como éter dietílico, né? Vamos colocar aqui também. Éter dietílico, porque seriam 2 radicais etila. Outra coisa que é bom você lembrar, que às vezes aparece aí, os éteres, eles são compostos bem voláteis, né? Tanto é que esse cara aqui era muito usado como anestésico antigamente. Então, eles evaporam com facilidade. Os éteres são compostos voláteis, beleza? Não esqueça disso. Vamos lá, mais uma função aí. Olha só, aleto orgânico. Então, o que são os aletos orgânicos? Não, o nome aleto vem de halogênio. Halogênio, né? A antiga família 7A, que eles chamam de halogênio. Ou hoje, na tabela, que é o grupo 17. Flúor, cloro, bromo, iodo, ligados a um carbono. Você pode imaginar que eles vão surgir de uma derivação de um hidrocarboneto. Cuidado, o metano ele não é um aleto orgânico. Claro, ele não tem halogênio aqui. Ele só tem carbono e hidrogênio. Então, ele é um hidrocarboneto. Só que eu posso pegar e tirar um hidrogênio aqui, fazer uma substituição. Se eu substituir esse hidrogênio aqui, por exemplo, por um da 7A, o cloro, por exemplo, ó, ele não é mais um hidrocarboneto. Agora ele passa a ser o que nós chamamos de aleto orgânico. Não vai chamar de galeto orgânico, né? Tá ali o aleto orgânico. E aí, como é que fica o nome, Xande? Muito fácil, ó. Cloro, porque você colocou um cloro ali, substituiu aonde? Lá no hidrogênio do metano. Por isso que o nome é clorometano. Antigamente aparecia separado, aqui hoje em dia aparece tudo junto. Esse é o tal do clorometano. Ou, usualmente, eles podem chamar isso aí de cloreto ó, de metila, como se fosse um grupo substituinte, ó. Seria o grupo metil. Por isso, cloreto de metila. Simples, né? Vamos ver outro caso aí? Ó, aqui também eu fiz substituição. Aqui era para ser um CH3, por exemplo. Ó. Então, tirou um hidrogênio e colocou um bromo. Aqui era para ser um CH2, né? Ficar no meio aqui seria um CH2 para completar. Tirei um H e coloquei um bromo. Então, note que com 3 carbonos aqui eu posso mudar a posição do halogênio. Deixa eu ver como é que eu faço. Aí tem que ter uma numeração para você conseguir diferenciar os dois compostos pelo nome. Por qual ponto eu começo? Por esse carbono aqui, porque ele é um carbono que apresenta aqui um grupo funcional. Carbono ligado a bromo vai ser um aleto orgânico. Então, aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. E nesse caso aqui, tanto faz, né? 1, 2, 3. Ali vai dar sempre posição 2. Como é que fica o nome, Xan? Aqui, ó. 1, bromo, beleza? 3 carbonos é prop, né? Ligação simples é an. Então, 1 bromo propano. Ó, dessa maneira. E esse aqui vai ser o 2 bromo propano. Taxa, mas e se eu quisesse dar aquela nomenclatura tipo a usual que você fez ali antes com eles, né? Tipo cloreto de metila, como se fosse um grupo substituinte. Então, ó, simples. Isola aqui o bromo e, entre aspas, né? Faz de conta que isso aqui é um grupo substituinte, como se eu imaginasse ali um radical, né? Então, seria o propil, ó. Por isso que o nome pode aparecer como brometo, tá? Pro propila aqui, tanto faz você colocar o N ou não, vai de cada um. Não é obrigado a colocar o N para o propil, só no butil. Então, pode ser brometo de N-propila ou só brometo de propila, tá? Tanto faz com 3 carbonos colocar o N normal, não. Normal porque é o propil reto, né, dos radicais lá. Aqui já muda, ó, aqui já não é a mesma coisa, porque aqui é a posição 2. Então, se isso aqui passou a ser, né, entre aspas, um grupo substituinte, ó, 1, 2, 3. Mas qual propil que é esse? Não é o N-propil ou o propil comum, é o isopropil, ó, porque ele ficou no meio, esse lado é igual a esse. Então, seria brometo de isopropila. Então, ó, brometo de isopropila. Fazer mais um aqui bem rapidinho, ó. Fazer o benzeno.
Tem um carbono bem aqui, e aí você coloca um flúor, ó. Também é um haleto orgânico. O nome oficial dele aí, fluoreto. Tá, vamos só colocar aqui. Opa, desculpa. Fluoreto é outro que eu vou fazer. Esse aqui é o flúor benzeno. Ó. Então, ali eu tenho o flúor no benzeno. Não precisa colocar a posição, porque só tem ele. Então, qualquer posição que ele tivesse aqui seria a posição 1. Beleza? Chama se eu quiser dar aquela outra que você fez ali, né? Aquela que o pessoal faz muito usual. Como é que seria? Ou, olha só. Agora sim. Fluoreto. Só que cuide para não chamar de benzila. Porque quando isso aqui, ó, vira um grupo substituinte, lembra? O benzeno não vira benzil. Ele vira o quê? Fenil. Por isso, fluoreto de fenila. Beleza, galera? Então foi isso. Nós vimos aí o fenol, vimos também o éter, né, que vem lá do álcool, desidratação e tal. E agora vimos o haleto orgânico, que vai ser um elemento químico lá do grupo 17, né, um halogênio, ligado a um carbono. Beleza? Um abração aí e bons estudos. Valeu e até a nossa próxima aula.